A bolsa de valores está uma loucura. O Bitcoin começou a subir. O TRFX, o pobre, está caindo, caindo muito. No último ano foi quase 20%. Pessoas estão mudando de opinião muito. Tá uma instabilidade muito grande. Todo mundo está querendo comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Vamos parar para pensar aqui no TRFX e no Bitcoin. O TRFX realmente está caindo, o Bitcoin realmente está subindo. Muitas pessoas vão fazer o quê? O que é que você acha que essas pessoas vão fazer? Deixa eu tomar meu café enquanto você fala aí. Tinha acabado, meu Deus. Tava segurando aqui em vão. Costume de ficar com café tanto. Muitas pessoas vão vender o que está caindo e comprar o que está subindo. Será que não é por isso que você está perdendo dinheiro na bolsa? Aí fala que a bolsa é cassino, é isso. Normalmente quem investe a longo prazo e entende esses mecanismos ganha dinheiro na bolsa. E não cai na questão do efeito manada, né? Que acontece muito. Me diz aí, o que é que vocês estão fazendo? Comprando, vendendo? O que é que você acha? Isso é muito importante. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Lucena, eu sou imigrante, estou aqui construindo minha carteira, que eu acredito que investimento e organização financeira e um bom casamento vai ser a base para tudo isso. Por quê? Eu não acredito no INSS. Eu já tenho 40 anos e eu vejo tantas pessoas no Brasil quanto aqui com mais de 70 trabalhando para sobreviver. Eu acredito que o imigrante ou a pessoa aí no Brasil, com investimento, é a forma mais justa de você pegar e ter uma vida melhor. Agora você tem que estudar e tem que evitar esse efeito manada, né? Então vamos lá dar o contexto geral e do que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou aportar R$ 500, já tá aí na corretora, e vou aportar no fundo que está em queda. Vamos dar uma olhada no relatório e vou falar um pouquinho do meu raciocínio. Eu não quero aqui, lembrando que não é recomendação de vendas nem nada, eu não quero aqui dizer qual vai ser o ativo que vai subir amanhã. Eu quero mostrar a vocês e ajudar vocês a tomar decisões de maneira mais segura, sem ir atrás da manada. Tem a questão do portfólio, que eu dei uma ajustada aí, entendi que o nome disso é teoria do portfólio permanente. Eu sei que isso é o que determina mais seus ganhos do que as ações que você escolhe. Interessante, né? Eu fazia isso, mas eu ficava mudando isso e mesmo assim eu ainda tive os 60% de rentabilidade 2 anos. Antes da gente começar e mostrar a carteira, eu quero fazer um agradecimento ao irmão pobre que eu tinha mandado a carteira para ele dar uma olhada. Ele deu umas dicas aqui de como melhorar as capas, tudo. Falou da nossa rentabilidade, falou da diversificação. Eu vi alguns comentários lá, foi bem interessante. Alertou tipo um ponto, eu vou fazer um react do vídeo que ele fez, acho que o nome é esse. E alertou até de um ponto que eu tinha que olhar, mas eu tô deixando aqui de lado. Mas é tudo isso. Muito obrigado, irmão. Sucesso. O seu trabalho mostra a muitas pessoas que o investimento e o longo prazo devolve. O ponto de bater 100 mil é muito grande, é muito importante. Isso realmente muda a cabeça de umas pessoas, principalmente que são pobres. Eu acho que a gente que está aqui nos Estados Unidos se torna muito mais fácil. Eu acredito que em 3 anos você trabalhando direitinho, tendo uma boa organização, você consegue bater. Não é milão, como o pessoal fala, mas já viram uns 500 mensais todo mês. Lembrando depende da maneira que você investe, se for para crescimento ou dividendos. Mas, muito obrigado. Então, bora lá para a carteira do imigrante. O 16º vídeo. Atualmente, a nossa carteira está com 55.680. Algumas pessoas disseram que o meu investimento, isso é só aqui no Investidor 10. Aqui, ó, porque eu não tô gravando abrindo o Home Broker, só mostrando os prints, porque tava gastando muito tempo e eu ainda não sei editar, demoro. Mas olha aqui, esse vídeo aqui vai ser da minha carteira e da carteira internacional, porque aí tá misturada a minha pessoal com a daqui. Atualmente estamos com 75 mil, 7 mil aqui de lucro. Esse lucro aqui, muito é por causa da subida do Bitcoin. Já recebemos 1.300 e aqui é a mágica. Em 2 anos, 30% ao ano. Esses 30% ao ano, não tem como. Se a gente for olhar aqui, ó, CDI, IBOV, IDIV, as ações, ó, tá ganhando de tudo. Tá ganhando de tudo. E olha que eu não tinha tanto estudo, tô começando a estudar cada vez mais agora. O primeiro erro que eu cometi aqui na carteira foi, eu não entendia bem a ideia do portfólio permanente, do Markowitz. E ele aqui, ele fala uma coisa, é o portfólio permanente e a correlação negativa, são 2 pontos. Correlação negativa é da questão do Ray Dalio. Por quê? Quanto você seleciona isso aqui e você segue, naturalmente ele vai fazer você comprar o que está mais barato. Aí nesse ponto você tem que ser um pouco mais racional. Por quê?
Se ele mudar, você não compra, você tem que comprar o que está menor. Ou ir equilibrando. O que é que eu fazia? Aqui na parte internacional, no começo eu tinha botado 20%, porque eu estava querendo fazer um balanceamento entre a minha carteira pessoal e a minha carteira aqui do canal. Isso foi um erro. Então, eu comecei depois de um tempo, comecei a tratar ela de maneira separada. Isso aqui vai ser pro resto da vida. Então, qual vai ser o racional daqui? Eu vou fazer um vídeo mostrando só esses dois. O racional daqui vai ser 35 em ações. Sendo que o ETF que tem lá, que vai me dar uma diversificação e uma correlação, porque ainda não montei uma carteira totalmente estruturada, então por enquanto vai ficar 30 em ações e 5 em ETFs. No que eu for passando por isso, for reduzindo, eu vou diminuindo a exposição de ETFs e aumentando a de ações, mas continua 30 em ações em renda variável. O segundo ponto vai ser os 30% em FIIs. Anderson, por que 30% em FIIs? Porque não gera patrimônio? Porque os fundos imobiliários, eles têm a função de... As ações dão a possibilidade de crescimento, sim, com uma boa diversificação e estudo. Quando você faz essa divisão, diminui o risco da sua carteira, você mitiga o risco. As ações têm uma volatilidade de mais ou menos 60%, os fundos imobiliários de 40% no decorrer do tempo. Quanto mais tempo você passa, melhor é. Quando você bota outros ativos, você minimiza o risco e às vezes não altera. Tem um vídeo que eu fiz que eu falei do estudo. De 8 a 15 ações, você pega mais ou menos o risco médio ali, o risco ideal. Então 8 ações já está suficiente. De 10 a 15 fundos imobiliários, é o que você chega nesse ponto. Então, fundos imobiliários você vai gastar energia porque é mais relatórios, e as ações você tem que olhar pelo menos semestralmente. A função dos fundos imobiliários é prover renda. Então, e você vai fazer a divisão entre papel e tijolo. Então, por isso vai ser os 30. Outro ponto, aqui na parte internacional, vai ser 15%. Por quê? Quando o Brasil começa a cair, como tem uma correlação negativa com real e dólar, a tendência fora é começar a subir, que foi o que muito aconteceu. Então, 15. Fundos imobiliários, a parte de renda fixa eu vou botar 15% no total. 10 no Tesouro Direto e 5 aqui. Anderson, não é pouco? Gente, o dinheiro que está aqui nas ações é um dinheiro que não sai. Eu já tenho a minha carteira, já tenho a minha reserva de emergência e eu trabalho com a questão de metas. Eu provisiono as coisas que eu quero fazer, então não é um problema. Mas aí cada um faz da maneira que quer. Porque eu prefiro não estar mexendo, não estar tirando e usar a renda como ela faz, porque a renda não gera valor. Renda variável não gera valor, apesar que dá muito dinheiro para quem é rentista. Você, dependendo se for mais conservador, pode botar 20%, 25%. Criptomoedas também, ela tem uma volatilidade muito maior. Você tem que ter muito mais cuidado, mas também tem uma correlação negativa. Funciona como reserva de valor, você pode pegar mais oportunidades. É uma área extremamente arriscada, por isso tem 5% na carteira. Se você não gosta, eu recomendo que você bote pelo menos 1%. Então, como é que vai ficar? Esse vai ficar o nosso portfólio fixo. Hoje, comprei esse fundo. O que é que eu fiz? Dentro dos fundos imobiliários, o bonitão vai ser o nosso TRFX11. Esse bonitão aqui. Eu comprei... Deixa eu adicionar logo ele aqui, né? Pra gente ver como vai ficar. Fiz TRXF11. Eu comprei 8 cotas dele. 8 cotas deles. Eu comprei ele a 70 e 14. Gastei 560. Pronto. Então, vamos entender o porquê. TRFX. O que é que eu fiz aqui, gente? Quando eu vim aqui, ó, no P sobre VP dele, de todos os fundos que eu tenho, ele é o que está mais descontado. Enquanto todo mundo está falando que não presta, que não é isso, eu adicionei um pouquinho mais. Porque é um fundo que ele é muito mais sensível e tem outros problemas. Vamos abrir lá o relatório. Eu ainda tenho espaço para comprar ele depois um pouquinho, pouca coisa, mas qual é o maior problema das pessoas aqui? Muitas pessoas compraram esse fundo e não entendem o que está acontecendo. Esse é um fundo que ele está se transformando, é um fundo que é diferente do que era alguns anos atrás. É um fundo de crescimento onde ele está querendo se tornar um dos maiores fundos. Essa queda dele, ele vem caindo porque, ó, olha que desespero. Do último ano para cá, ó, tava em 90,
caiu para 70. Uma queda de 17% em um ano. É muito. Mas o que é que aconteceu aqui? Ele está querendo crescer, ele está fazendo uma nova emissão para comprar outros fundos e parte das pessoas que pegaram essa emissão, eles estão usando, estão vendendo cota, então tá com uma pressão vendedora muito grande. Deixa eu abrir o relatório dele para você ver quanto seria o PVP dele. A taxa de administração, baixa vacância, número de cotista, ele deveria estar valendo 97, está valendo 70. Se você parar para pensar, você está comprando ele mais barato. Mas sim, ele vai ter uma oscilação muito maior. Essa oscilação que ele está fazendo, ó, os nossos fundos imobiliários, o maior que nós temos no Brasil é o KNCR11. Se esse lançamento, que ele conseguir as cotas que ele está fazendo, ele vai pular de 6 bi para ou 11 bi ou 15 bi. Ele pode chegar até 10 bi. Então isso muita gente não gostou. Mas ele pode se tornar, porque aí ele vai pegar e vai se tornar o maior. Então, na verdade, vai aumentar a taxa de administração que ele ganha e ele vai fazendo esses giros. Ele está querendo comprar grandes imóveis e está crescendo mais. Então, quem compra esse tipo de fundo tem que estudar e tem que estar preparado para isso, porque senão vai ter a questão do efeito manada. Você sabe o que é o efeito manada? O efeito manada é isso que acontece. A maioria das pessoas viram que quanto estava pagando, compraram, e não entenderam a movimentação do fundo. Então, o fundo que era praticamente de varejo, tipo açaí, pão de açúcar, é um fundo que completamente mudou. Hoje ele tem hospital, hoje ele tem hotel, hoje ele tem escola, tem farmácia. Ele está fazendo muitos movimentos. Então as pessoas que não acompanham não entenderam isso. E assim, a forma de comprar com cotas é uma forma que realmente você recebeu e você vai querer se livrar de algum momento. Isso causa uma pressão maior, por isso que você tem que comprar com uma pequena margem. E quem não entende vai cair sempre no efeito manada. Por exemplo, agora está caindo e as pessoas estão com medo e aumenta o medo. E é aqui onde abre uma janela. Se você sabe o que você tá fazendo e você bota dentro da sua carteira. Minha avó chamava efeito de manada de você não é Maria, vai com as outras. Se todo mundo comprar, você não tem que comprar. Se todo mundo vender, você não tem que vender. Não pode ficar nem com medo nem com ganância. Quando você vai investir, não existe medo ou ganância, tá certo? Aqui a gente tem que baixar o relatório e dar uma olhada. Vai sair desse mês, né? No relatório gerencial, aqui de 2026, você tem que baixar e ver realmente o que tá. Ele vai dizendo certinho, se acostume a comprar e fazer, ó. Então aqui, ó, ele vai falando um pouquinho a história dele, os principais clientes. Um dos pontos também baixou para ele é o açaí, né? Que tá passando por um BOzinho. Mas eu quero que você venha e analise algumas coisas. A gente vai ter que fazer um vídeo especificamente para ele. A taxa de administração, ó, o fundo, quem é a gestora, ele sempre paga no dia 10. Ele fez a 13ª emissão, onde ele quer captar de 5 bi a 10 bi para se tornar o maior fundo. E ele é um fundo de crescimento, onde ele está um modelo muito mais agressivo. Ele pagou 93 de rendimento, ó. Por ano, na média, ele está pagando 12% ao ano. Tem 120 imóveis. É um fundo que ele é muito mais volátil. E o que está acontecendo agora é a pressão vendedora dos movimentos que ele fez lá atrás. E assim, muitas pessoas não estão entendendo isso. Quem compra esse tipo de fundo tem que ter um pouco mais de calma e pensar lá na frente, tem que entender. Vamos lá, a parte dos contratos, a maior parte é atípico, tipo contratos muito mais longos, específico para a empresa que contratou, e eles são reajustados pela inflação. A maior parte dele é pela inflação. E ele mostra aqui, ó, o GPM médio é quase 6. Então é tipo inflação mais 6 que você está recebendo. Os reajustes sempre vai ter. Atualmente, antes ele era muito mais varejo. Olha só. Agora ele tem, ó, varejo, logística, saúde, shopping, tem tudo. Hotel. Ele mostrou, ó, dia 20 ele falou o fatozinho relevante dele, onde ele comunicou que comprou de forma aquisição de forma indireta um galpão muito bom, composto por 3 galpões classe AA. Quando diz assim, classe AA, é tipo o suprassumo dos imóveis, podemos botar desse jeito. Mas o ponto que eu quero mostrar a você, ele está mostrando aqui ele fala que tipo no mês, ó, nos meses, o quanto ele foi acumulando, ó. O quanto gerou para ele, 86 e tal, ele sempre paga um pouco a mais, sempre tenta manter aqui o valor. Então vai ter meses que ele vai fazer movimento e vai acumular um valor e vai soltando das reservas, entendeu? Aí você vai ter que parar e analisar, a gente vai fazer um vídeo olhando tudo isso. Nesse ponto, mesmo que aconteça, por exemplo, algum problema, o pessoal fala muito do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar representa 7% deles, mas ainda estão pagando, ó, o atacadão. Então, tudo isso é bom.
mas o pessoal acabou comprando muito, tem nesse momento uma pressão vendedora muito grande, mas deixa eu mostrar aqui o que eu quero. Pronto, para você entender, ó. A estrutura patrimonial dele dentro do fundo. 16 lojas do Pão de Açúcar, agência bancária, Mateus, muito ainda para o varejo, mas ó, escola, faculdade, clínica, hospital, que ele mostra, nesse momento ele ainda vai destravar muito valor a longo prazo para os cotistas. Por isso que se a gente cai nesses movimentos, ó, aqui, ó, portfólio imobiliário em construção. Quando isso aqui terminar e for reavaliado, o valor desse fundo vai subir muito. Medical Center Parque Global, ele já está com 81% realizado. Ele bota aqui a previsão no final do ano para devolver para a gente, quando ele terminar, ó. Então isso vai virar o quê? Vai virar valor, vai virar aluguel para gente. Tá, do Hospital Albert Einstein, em agosto, tipo, já era para ter entregue, né? Se brincar, já foi entregue. Eu vou ver no próximo relatório. Para o Grupo Mateus, ó, também para agosto. Tudo isso aqui vai aumentar, os próximos vai dar uma melhorada e o pessoal tá olhando só agora. Esse aqui vai demorar um pouco, ó, mas tá para abril. Então vamos lá, em abril vai aumentar mais ainda as receitas dele. Então muitas pessoas ficam vendo o que está acontecendo agora e não conseguem imaginar um pouquinho. Por exemplo, quanto é o aluguel disso aqui? Tem que parar para pensar desse jeito. Vamos lá, outro que também está terminando, ó, setembro. Olha quanta coisa ele tem para entregar, ó. Aqui foi uma aquisição que ele fez, parte dessas emissões, das compras com cota, tudo é para construir esse tipo de coisa. Claro que muitas cotas que entrou no mercado vai virar uma pressão vendedora depois. Isso aqui a gente não tá nem olhando os números deles. Mas aqui para março, ó, vamos lá. Se você for olhar até em março, se você tipo, eu vou ir comprando, vou botar dentro das minhas coisas, até março, ó. Outro galpão logístico para Shopee, ó. Esse aqui já tá para, ó, muita coisa ele vai entregar em março. Antes de você comprar, tomar uma decisão de compra ou de venda, você tem que se perguntar, o fundo caiu porque o negócio piorou ou porque a internet está dizendo que ele está caindo e está causando um efeito manada nas pessoas? Lembrando, leia os relatórios, veja direitinho. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui a vocês referente ao fundo. Você tem que tomar a decisão de você de uma forma mais pontual, ó. O PVP dele, a média dele, ele vai mostrando, ó. A média dele é em 76, a média histórica dele é em 76. Então, ele está muito abaixo, porque ele está mais alavancado, ele está com muito projeto de construção ainda. Quando esses projetos de construção entregar e for reavaliado, isso aqui ele vai subir muito. Por isso que é uma coisa para longo prazo. E mesmo com tudo isso, ele entrega na média de 12, gente. Se você pensar, tipo, nossa, tá ganhando 7. Ainda tá bom, é um fundo de tijolo. Liquidez diária ele tem, valor patrimonial dele, se for para 11 mil. Olha só, o valor da cota. Então, basicamente, o negócio ele tá valendo, ele vale 97, você está comprando por 70. Você tem que começar a pensar assim, ele está caindo porque realmente ele está alavancado. A dívida causa uma pressão. Teve pessoas que estão criando essa pressão vendedora, que receberam lá atrás. Mas o negócio em si, tá justo? Tá valendo a pena? Porque senão, amigo, você vai ver muita coisa. Ele sempre, isso aqui tem, algumas coisas que você pode utilizar. O dividend yield. Cara, ó, você olha, ele sempre é um reloginho, ele sempre pagou, ó. A média dele de pagamento é 84 centavos. Então, se ele cair os dividendos, que foi uma das coisas que o CEO falou, pode ser que baixe um pouquinho. Isso causou pânico, porque as pessoas estão querendo só os dividendos, não entendem qual é a essência ou por que está comprando. Esse é o problema. Uma das coisas que a gente tem que parar para pensar. Está barato, está promoção, é ruim ou é cilada? E olha que nesse tempo que eu estou investindo, eu já segui a manada, já perdi dinheiro com a Oi, com a Vino. Eu lembro que com o Vino foi quando eles compraram o prédio da Globo, eu disse, nossa, a Globo não vai falir e tal. E eu aportei mais. Eu não tinha o limite da banda, só fui botando dinheiro. Com a Oi é a mesma coisa. Porque na época eu tinha trabalhado na Oi, então eu botei muito dinheiro. Eu já estava aqui, tinha trabalhado lá, eu vi como era por dentro. Mas não sabia dos números, não entendia do mercado. Eu perdi muito dinheiro nisso. Então eu aprendi. Hoje em dia, seguir essas alocações para você ter mais tranquilidade. Se você não faz, você vai por notícias, você vai ficar desesperado, vai perder dinheiro. O dinheiro que entra na renda variável, você tem que levar pro resto da sua vida. Tipo assim, o dinheiro que entra não sai. Então, até a semana que vem, eu vou fazer o vídeo lá reagindo ao canal do Irmão Pobre e espero que você esteja muito bem. Até a próxima.